Capítulo 8, Corte de alho poró, Etiennes vovô escondido. Leak é uma gíria para um consumidor tolo consumer. Cortar um alho poró significa aproveitar um consumer para ganhar dinheiro fácil. Códice Dei ou Imortal Celestial Gu Shangji praticou esta técnica de cultivo. Códice Dei ou Imortal Celestial era uma técnica de cultivo de ponta que apenas os verdadeiros discípulos do Palácio Dei ou Imortal Celestial poderiam entrar em contato. Dizer que esta técnica imortal foi a fundação do Palácio Celestial Imortal Dei ou, e a razão de seu status estimado atual, não seria incorreto. Era difícil contar o número de seitas imortais, clãs e ortodoxias supremas que desejavam esta técnica no reino superior. Gu Shangji já havia cultivado esta técnica até a 6ª camada, e estava no topo entre seus pares no reino superior. No entanto, mesmo com seu talento prodigioso, seu original não havia dado mais um passo à frente há mais de meio ano, afinal, não foi fácil passar para a próxima fase. Já que os pontos de destino podem elevar o nível de todos os atributos, então aumentar minha compreensão desta técnica de cultivo deve automaticamente dar à minha base de cultivo o impulso final para o avanço, certo? Essa foi a ideia simples de Gu Shangji, e ele ainda tinha uma enorme soma de 550 pontos de destino para torná-la realidade. Sistema, me levante. Assim que o pensamento passou por sua mente, Gu Shangji sentiu uma lufada de ar fresco fluir por seus membros. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma mudança peculiar em sua mente que não podia ser descrita em palavras. Foi a adição de insights sobre o Códice Dei ou Imortal Celestial que engoliu toda a sua atenção. Ao mesmo tempo, os pontos de destino caíram a uma velocidade visível a olho nu. Uau! Estrondo! Finalmente, com uma explosão estrondosa, Gu Shangji atravessou a 7ª camada do Códice Dei ou Imortal Celestial. De repente, uma majestosa força de opressão desceu sobre o palácio onde Gu Shangji estava descansando. Os arredores ficaram em silêncio absoluto, enquanto os guardas encarregados da área tremiam de medo. Os dois olharam para trás e falaram com vozes trêmulas. De onde veio uma respiração tão aterrorizante? É como se um grande demônio estivesse escondido naquele palácio. Cuidado com suas palavras. Não diga o que não deve ser dito. O suor frio encharcava seus corpos e os dois mal conseguiam se manter de pé. O senhor jovem estava cultivando. Como ele era assustador! É este o poder de um lorde outorgado. Que aterrorizante, de fato! Dentro do palácio, Gu Shangji respirou fundo e riu. O ar à sua frente retumbou de uma maneira aterrorizante, e uma aura ainda mais assustadora envolveu seu ser e se difundiu nos arredores. Gu Shangji sentiu como se seu sangue, carne e ossos estivessem temperados enquanto observava a luz brilhando em seu corpo. O diabo e o tal permearam seu coração e seus ossos. Esse avanço não apenas melhorou o cultivo de Gu Shangji, mas também trouxe seus vários talentos a novos patamares. Até a força de seu corpo físico tinha aumentado. Devil Heart e Dei Obu neles eram incomparáveis juntos. Claro, pelas memórias de seu original, ele sabia que isso acabaria colocando-o contra outro filho predileto do céu no futuro. Ah, espere, ela deveria ser uma filha favorita do céu. O Devil Heart pertencia a ele, o Dei Obu não.
droga, este códice Dei ou imortal celestial deve ser de nível bastante alto para consumir tantos pontos de destino apenas para melhorar em uma única camada. Gu Shangji não conseguiu rir por muito tempo. Embora fosse bom avançar, e a sensação de poder e controle que veio com isso fosse emocionante, ele havia perdido todos os seus pontos de destino conquistados com muito esforço no processo. Ainda assim, deve significar que seu códice imortal do Dei ou Celestial era uma técnica de cultivo de primeira linha. A alegação de que era uma técnica que poderia ajudar diretamente alguém a ascender à divindade pode não ser um eufemismo. Seja como for, ainda há aquele Lik, Shen, esperando por mim para cortá-lo. Eu certamente não vou faltar pontos de destino quando eu terminar com isso. Gu Shangji superou o sentimento de perda em instantes. Afinal, havia mais pontos de onde eles vinham. E embora aquele Shen parecesse feio e maltratado aos olhos dos outros depois de sua humilhação, mas para Gu Shangji, ele era um alho poró suculento esperando para ser mastigado. Na masmorra, um ar úmido misturado com o cheiro de cadáveres em decomposição e espalhados no calabouço mal iluminado da Terra Santa de Taichuan. Em uma das muitas celas, Shen estava sentado no chão com uma expressão vazia e lenta. Com sua base de cultivo selada e seus membros acorrentados, ele ainda não se recuperou da grande humilhação que sofreu hoje. Ele nunca havia sofrido tamanha desgraça como hoje, nem mesmo quando sua ex-noiva o humilhou 3 anos atrás. Não importa qual situação ele encontrou, ou em que situação desesperadora ele se meteu, ele sempre sobreviveu e saiu por cima. Ainda hoje, nada tinha ido a seu favor. Mudar Geu. Os olhos avermelhados de Shen olharam para o teto enquanto ele gritava o nome de seu adversário com grande ódio. A indiferença de Gu Shangji enquanto o observava, Shen, com olhos não diferentes de quando alguém observava uma formiga do alto, o deixou frenético e aflito, ele não podia suportar a vergonha. Pequeno Shen. Nesse momento, uma voz agradável veio do anel no dedo de Shen, deixando-o surpreso. Imediatamente, raiva e falta de vontade nublaram seu rosto enquanto ele se lembrava do que havia acontecido. Mestre, onde você estava? Por que você não respondeu quando eu chamei por você? Shen descarregou todo o seu ressentimento em seu mestre. Embora todas as suas conquistas de hoje pudessem ser atribuídas a este mestre em seu ringue, os eventos que aconteceram no salão hoje já haviam gelado o coração de Shen. Seu mestre, que era extremamente confiável em dias comuns, desapareceu de repente em um momento tão crítico. Ela também estava com medo daquele Gu Shangji. Pequeno Shen, me escute primeiro, não é como você pensa. A figura tênue de uma mulher com um sorriso amargo apareceu do anel. Ela não se importava com Shen descontando sua raiva nela, mas ela, de fato, tinha suas razões para não responder a ele naquele momento. Havia uma existência aterrorizante escondida nas sombras naquela época cuja consciência divina envolveu todo o salão. Eu estava preocupado que a pessoa pudesse estar relacionada ao poder por trás da minha queda, então não ousei aparecer. A mulher no ringue explicou. Ela era apenas um espírito remanescente preso em um anel, então não havia muito que ela pudesse fazer de qualquer maneira. Se seus inimigos a descobrissem devido à sua negligência, então seria o fim do caminho para ela. Ela tinha que ser cautelosa com cada movimento que fazia.
Shen se acalmou rapidamente depois de desabafar sua frustração. Ele não pôde deixar de ficar chocado ao ouvir a explicação de seu mestre, então ele perguntou: não é de admirar que Gu Shangji tenha subjugado o Senhor Sagrado de Taishuan tão facilmente. Ele realmente veio do reino superior. Shen conhecia a origem de seu mestre. Ela já foi uma existência poderosa no reino superior que foi caçada por outros até a morte. No final, ela só conseguiu sobreviver como um espírito remanescente que caiu no reino inferior e possuía um anel, que mais tarde foi adquirido por ele. Ele nunca esperava que o passado de Gu Shangji fosse tão aterrorizante. Shen ficou em silêncio, enfraquecido e sem saber o que fazer. Ele realmente tinha que desistir de Su Qingji e vê-la cair naquele poço de fogo. Shen cerrou os punhos, não querendo aceitar esse pensamento. Capítulo 9, Yanji, para capturar, é preciso soltar. Dentro da masmorra gelada. Shen e seu mestre ilusório discutiram métodos para sair do confinamento. Este assunto precisa de considerações de longo prazo. Não só a origem de Gu Shangji é aterrorizante, mas também há uma figura monstruosa escondida atrás dele. Não importa o que aconteça, você não pode lutar com ele de frente. Tente não ser tão imprudente quanto hoje e no futuro. O mestre de Shen instruiu. Seu mestre era uma mulher chamada Yanji. Ela tinha uma figura translúcida, com um estranho, mas etéreo par de pupilas escarlates. Uma expressão cautelosa adorava seu belo rosto. Embora ela fosse apenas um espírito remanescente agora, pode-se dizer com um olhar que ela já foi um poderoso gigante. Perdoe-me, mestre. Eu entendo. Shen não pôde deixar de se arrepender agora que se acalmou. Ele não deveria ter descontado sua raiva em seu adorável mestre. Felizmente para ele, seu mestre não ficou furioso e, em vez disso, o acalmou. Suas ações moveram o coração de Shen. Claro, ele ignorou as palavras dela sobre sua imprudência ou qualquer outra coisa. Shen nunca admitiria que estava errado. O que mais? Ele já havia descoberto uma contramedida naquela época. É que seu mestre desapareceu em um momento crítico. Mestre, eu entendo. Vou ficar quieto a partir de hoje e esperar até que eu esteja mais forte para matar aquele Gu Shangji no futuro. Shen praguejou com os dentes cerrados. Ele havia pensado muito sobre isso e decidiu que não podia deixar esse assunto para lá. Ele tinha a sensação de que Su Qingji não tinha feito tudo isso de boa vontade, em vez disso, ela estava pressionada por alguma situação difícil. Para colocar em outras palavras, Gu Shangji a forçou. Yanji franziu a testa e suspirou em seu coração enquanto ouvia as palavras de Shen e via sua expressão. Ela acreditava que a mente de Shen ainda era muito imatura. Para uma mulher, ele havia provocado alguém que não podia rivalizar. Se alguém olhasse para os eventos sem preconceitos, então Gu Shangji não havia feito nada de errado. Era culpa dele se a Terra Santa de Taishuan queria chupá-lo. É só que Shen era um discípulo que ela aceitou pessoalmente, e seu despertar foi o resultado de devorar o tido espírito que ele cultivou amargamente durante seus primeiros anos. Yanji decidiu não dizer nada a ele por causa de tudo isso. Há muitos figurões presos nesta masmorra, então talvez possamos usá-los para sair daqui. Shen pensou consigo mesmo, não querendo apodrecer até a morte em um lugar como este.
Como a Terra Santa de Taishuan não era justa, eles não deveriam culpá-lo por ser implacável. A amargura no coração de Yeshen não podia ser suprimida. A conversa entre os dois acontecia secretamente, mas o que ninguém sabia era que um par de olhos indiferentes presenciava os movimentos sutis das sombras. O velho Ming deliberadamente ocultou sua presença. Embora Yanji fosse um gigante poderoso no passado, ela não conseguia encontrá-lo agora que ela era apenas um espírito remanescente. O jovem Lorde pode realmente ter uma oportunidade fortuita através desse cara. Ou é daquele espírito remanescente. Eles poderiam ser um espírito de alguma existência forte. O velho Ming franziu a testa. Não importa como ele o encarasse, ele não conseguia encontrar nada de extraordinário naquele Yeshen. A única coisa que se destacou foi o anel em sua mão que deu uma leve flutuação espiritual, bem como a troca através da transmissão de som mostrando que havia um especialista apoiando este Yeshen. No entanto, Gu Shangji ordenou que ele observasse cada movimento de Yeshen sem interferir, então o velho Ming não se importava mais com os pequenos detalhes. 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Todos na Terra Santa de Taishuan pareciam ter esquecido a prisão de Yeshen. Com Gu Shangji não mencionando nada sobre ele, os outros também não ousaram pensar nele. Não seria excessivo mesmo se Yeshen estivesse trancado na masmorra e envelhecido até a morte quem pediu a ele para ofender uma existência além de suas capacidades. Gu Shangji, por outro lado, estava fascinado pela alegria. Nos últimos 3 dias, o velho Ming lhe deu um relatório diário de tudo o que aconteceu na masmorra. Gu Shangji tinha descoberto quase completamente o assunto sobre Yeshen e seu chamado vovô poderoso. As pessoas podem ser diferentes, mas o enredo e o clichê não eram. Todas as conquistas atuais de Yeshen não foram apenas devido à sua fortune, ele definitivamente dependia desse misterioso patrocinador para suas conquistas a maior parte do tempo. Sem este vovô portátil, Yeshen não seria nada além de um peido. Gu Shangji pensou em tentar roubar o anel de Yeshen, mas estava preocupado com as possíveis ramificações. A probabilidade desse vovô arriscar a aniquilação de sua alma remanescente para ajudar Yeshen a escapar não era baixa. Essa preocupação não era infundada se levarmos em conta a fortuna dominada de Yeshen, quase não havia como ele ter sucesso. Quem sabe? Ele e o velho Ming podem até ser os que acabam mortos. Que tal eu fazer algo como instigar a discórdia entre esses mestre e discípulo? Mas isso não será muito mal mesmo para um vilão como eu. Não? 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 Estou fazendo tudo por pontos de destino e cultivo honesto. Gu Shangji logo decidiu seu próximo passo e se convenceu com palavras hipócritas, ele foi movido por sua própria inteligência. Bem neste momento, um dos guardas fora de seus aposentos relatou com deferência, meu senhor, Sua Alteza Real, a Santa Donzela, está solicitando uma audiência. Suas palavras trouxeram Gu Shangji de volta aos seus sentidos. O sorriso em seu rosto desapareceu, restaurando sua indiferença, e ele ordenou em voz baixa, deixe-a entrar. Quer ele quisesse ou não, Gu Shangji tinha que ver através de sua identidade de vilão e agir até o fim. Ele ignorou Su Qingji por 3 dias, e agora, finalmente era hora de conhecê-la. Gu Shangji tinha lido inúmeros romances online em sua vida anterior,
Então não foi difícil para ele descobrir um método para lidar com uma heroína prodigiosa e orgulhosa como Sukingji. O que mais? Ele conhecia sua fraqueza, então era ainda mais fácil dominá-la. Primeiro, ele testaria sua paciência e esgotaria seu temperamento. Afinal, ele não era um daqueles vira-latas excitados que não conseguiam evitar querer montar uma cadela onde haviam, mesmo que isso significasse agradar a si mesmos. E não eram aquelas palavras que diziam assim: para capturar, é preciso soltar primeiro. Dê um pouco de luz quando eles chegarem à beira do desespero na escuridão. Deve-se saber que o Santo Senhor de Taishuan esteve cheio de tristeza nos últimos 3 dias, ele não pôde deixar de suspirar e gemer de novo e de novo. Quanto ao motivo, sua filha de alguma forma ofendeu o jovem Lord Gu. Taishuan Holy Lord obviamente não teve coragem de perguntar a Gu Shangji por que ele estava infeliz. Sukingji, por outro lado, era uma filha filial que naturalmente não queria ver seu pai carregar um fardo tão pesado. Essa era uma de suas fraquezas, e Gu Shangji tinha percebido isso. Kingji cumprimenta o jovem Lord Gu. Uma voz encantadora caiu nos ouvidos de Gu Shangji, seguida por uma explosão de um aroma agradável. Sukingji parecia um pouco apreensiva enquanto caminhava lentamente para dentro da sala. Ela não podia fingir estar calma como fazia alguns dias atrás.